5 minutos da palavra. Hoje, 12 de maio de 2020, quero compartilhar com vocês o estudo do livro de Esther, cooperando Deus conosco neste momento, em falarmos da libertação que Deus deu a um povo judeu, através da rainha Esther. E vamos falar disso amanhã e depois, porque neste dia 14 completa-se 72 anos da criação do Estado de Israel e a gente tem algo profético e abençoador para a sua vida em relação a isso. O livro de Esther é um livro interessantíssimo. Esther começa o livro de Esther tratando da honra e desonra do reinado de Assuero. Qual foi a honra? Ele era um homem muito rico. Diz o verso 3 que no ano do seu reinado, no terceiro ano do seu reinado, ele resolveu fazer um banquete de todos os príncipes, com todos os príncipes e servos da Pérsia e da Média, ali daquela região onde ele tinha 127, por aí assim, províncias. Ele era um homem que era abrangente no seu reinado e a riqueza era notória ao rei Assuero. Basta vocês ver que no verso 4 ele diz: para mostrar as riquezas da glória do seu reino. Ele fez uma festa para mostrar a grandeza do seu reino. Em uma festa que ele apresenta a glória do reino, ele tem a vergonha do reino. Capítulo 1 resume-se a isso. E qual é a vergonha do reino dele? A glória se manifestava em tanta coisa que ele tinha, para este tanto de convidados e nobres, ele tinha um copo de ouro, e o detalhe que eu anotei, porque eu gosto dos detalhes, um copo diferente, era um copo manual, era um copo feito artesanalmente para todos os seus escolhidos a participarem daquele banquete do seu reinado. Qual foi a vergonha do seu reinado? Está no versículo 10, no versículo 11 e no versículo 12. Ele pede para a majestade da coroa dele aparecer. E quem era ela? Rainha Vasti. Ele pede que ela seja introduzida pelos seus camareiros, que eram eunucos preparados para isso, para cuidar da rainha. E que ela fosse introduzida à presença do rei, com toda a sua beleza e sua majestade, versículo 11. E no versículo 12 diz que rainha Vasti recusou, conforme a palavra do rei, a vir perante ele. Glória, festa, pompa, luxúria, luxo, vanglória, copos inéditos, ouro, todos os utensílios, vergonha. Rainha Vasti não aparece e cria um caos tão grande de constrangimento que o rei fica muito triste. E os conselheiros, capítulo 1 se resume a isso. O capítulo 2 fala sobre a mudança desta mulher. Ela foi destituída do seu trono por conselho dos seus príncipes, para que não se tornasse vulgar em todo o reino, que a rainha debochou da presença ou não aceitou a presença, estar à presença do rei. E isso foi até motivo de que todo o seu ministério, os seus príncipes e que o acompanhava, disseram a ele: olha, o senhor tome uma atitude ou isso vai se tornar vulgar por todo o reino e as mulheres daqui a pouco não vão mais respeitar os homens, porque a própria rainha Vasti não quis. Ele então atende um conselho. Rapaz, mas como é importante você ter conselheiros e estar bem ou mal aconselhado, isto é a situação. Porque os conselhos que foi dado ao rei Assuero no capítulo 2, também teve uns conselhos desgraçados no capítulo 4 e 5 que eu quero manifestar amanhã com vocês. E estes conselhos dos reis foi: sai cartas e correios e proclames e decretos a todas as províncias que se reúnam as mulheres virgens, donzelas e formosas, para que sejam introduzidas ao rei, e ele escolha uma nova rainha em detrimento da desobediência de Vasti. Rainha Esther. O nome de Esther era Hadassa. Hadassa é um nome hebraico que se expressava por Mirto, que tinha aportuguesado o significado de protegida.
E por que ela recebeu esse nome de Hadassah? Os pais de Esté morreram e ela foi dada a um primo por nome Mardoqueu, que ficou no lugar de pai. Ela considerava como pai Mardoqueu. E ela recebeu esse nome porque só pode ser mesmo protegida. A pessoa que recebe, perde o pai e mãe, recebe um primo que a cuida como filha, protegendo-a. Então Hadassah significava isso. Esté era um nome persa que tinha por significado estrela. E literalmente ela tornou-se uma estrela, obedecendo os conselhos do seu tio, primo pai, pai por criação, primo por parentesco. E ela então vem a sofrer uma influência benéfica para ele, que a protegeu, para a vida dela, e eu vou descrever sobre isso amanhã, e para todo o povo judeu, da qual a mensagem vai ficar sobre o povo amanhã. Pois bem, capítulo 2, nós temos uma atitude interessante que é no versículo 12, quando diz que ela não declarou no versículo 2. Então disse os seus servos ao rei que ele buscasse pessoas para declarar. No versículo 10 do capítulo 1 ainda, do capítulo 2, aliás, versículo 10, ela não declara o seu povo, porque isso foi uma atitude. Esté, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não lhe declarasse. Sabe o conselho, a atitude sana, correta, de não revelar, porque isto foi motivo dado por Deus, pretensão do Senhor, para que não acontecesse. Veja que amanhã eu vou lhe falar sobre o povo de Israel e vou lhe falar algumas coisas que é necessário quando precisa a gente calar. A atitude de Esté, estrela, Hadassah, protegida, quando chegou neste mundo, teve por parte de brilho, de glória, obediência aos conselhos que foi dado. No capítulo 3, eu vou ficar no 1, 2 e 3 nestes 5 minutos, e rapidamente, por favor. No capítulo 3, aparece um inimigo do povo de Israel. O nome desse indivíduo era Naamã, ou Amã. Naamã é outro filho de uma égua lá da capitão da Síria. Amã vira inimigo do povo de Deus, vira inimigo do povo de Israel. E qual o motivo dele se tornar inimigo do povo de Israel? Está no capítulo 3. Porque ele não se curvava na presença de Amã. Amã era um príncipe com vanglória, com atitude de exacerbar. Vanglória era um elemento ruim e tornou-se inimigo de Mardoqueu porque Mardoqueu não se curvava a ele. Que bicho desgraçado, porque Mardoqueu não se curvou a ele passou a ter raiva de todo o povo, a descendência de Mardoqueu. No versículo 3 do capítulo 3, ele manda carta para que fossem mortos todos os judeus. E ele escolheu um dia. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todos os príncipes do rei, para que destruísse e matasse e fizesse parecer todos os judeus, desde jovem até os velhos, crianças e mulheres, em um mesmo dia, no dia 13 do 10º mês, só podia ser 13 mesmo, 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, que saqueasse os seus bens. Olha que detalhe, dia 13, versículo 13, o povo de Israel sofreu uma grande derrota, que isso ficou marcado. E interessante é que dia 14 do mês Adar, foi celebrado festa para todo o povo. E 14 de maio é o dia em que Israel foi constituído nação. Isso é forte. Deixa isso para amanhã, porque já passou os 5 minutos. Em mais uns 5 minutos da palavra, amanhã tem algo muito forte e revelador para a sua vida. Papai, eu abençoo os que me ouviram, eu abençoo os que estão comigo nesta live, que possam ser ricamente, Senhor, instruídos sobre a Tua palavra e que possam ter, Senhor, na Tua dispensação, a ideia do que é uma pessoa protegida e estrela na vontade de Deus. Quando nós nos tornamos protegidos e estrela dentro da Tua vontade, como isso é belo.
E eu te agradeço por o dia de hoje.